Conversa política hoje com o juiz Marcelo Semer. Ele foi já o presidente da Associação dos Juízes pela Democracia e vamos conversar um pouco aqui sobre o pacote anticrime do ministro, agora ministro Sérgio Moro. O senhor é contra ou a favor? Pelo jeito o senhor tem algumas considerações a fazer sobre esse pacote. Por quê? Quais os pontos que o senhor não concorda? Todos. Todos? Todos. Bom, eu não concordo com o projeto em si e eu acho que o projeto, a começar do nome, né? Ele não é anticrime. Veja, a principal medida do projeto, aquela que vai ter mais eficácia, ela reduz a punição pelo homicídio, ou isenta, em grande medida, isenta a punição pelo homicídio. Não dá para dizer que é anticrime. Nesse caso, ela é pró-crime, não é anticrime. Pode incentivar um aumento de Eu acho que ela não só pode incentivar, como não vai incentivar e já está incentivando, já está estimulando, juntamente aí com os decretos do rearmamento, né? Ou seja, todo mundo com a possibilidade de ter mais armas, vai aumentar o feminicídio, né? Porque reduz a possibilidade de punição dos homicídios, principalmente brigas entre marido e mulher, e vai aumentar enormemente a violência policial, que no Brasil já é enorme. Nós vivemos um país aqui onde é o maior número de homicídios de policial contra a população civil do mundo. O número de policiais processados é pouco, é pequeno, e dos condenados, enfim, é muito pequeno. Quer dizer, ele veio para resolver um problema que não existe. Qual é o problema que nós temos no Brasil? O maior número de homicídios do mundo, 62 mil por ano. E como é que se resolve os homicídios? O chefe dele, né, dá arma para todo mundo. Sim. E ele aumenta o espaço de legítima defesa. Ou seja, você não está elucidando o homicídio, você vai legalizar o homicídio. É isso. Sem contar que o armamento certamente é um armamento das milícias, o que vai causar muito mais crime pela frente. Uma das coisas que prevê esse pacote anticrime é a possibilidade de reduzir a progressão de pena. Isso é bom ou ruim? Isso é muito ruim. Eu acho que o projeto tem como ideia, uma ideia muito antiga, mas ela é popular, digamos assim, populista, né? De apostar, eu acho que é uma aposta irresponsável no grande encarceramento. Ou seja, se a gente encarcerar muito, capaz que o crime diminua. Em 1990, a gente tinha por volta de 90 mil presos no Brasil. Hoje, dados de 2016, já passamos de 700 mil. O crime diminuiu de lá para cá? Não, o crime não diminuiu. Então, assim, é uma aposta irresponsável. A gente já sabe que não funciona. Ele fala na exposição de motivos dele, que é terrível a exposição de motivos. Ele fala, não haverá encargos financeiros. Mas aonde vão colocar essas pessoas? Os estados quebrados vão ter que... Porque as penitenciárias são quase todas, 90% estaduais. Sim. Ou seja, vai gerar uma bomba relógio. Acho que os governadores não se aperceberam disso ainda. Eles vão ter que lidar com uma situação gravíssima. E justamente esta questão, a questão da progressão criminal, ou seja, de você impedir a progressão do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, ou tornar ela praticamente inexequível, isso já foi decidido pelo Supremo, que é inconstitucional. Quer dizer, ele está comprando uma briga, está confrontando uma jurisprudência conhecida do Supremo. Há uma coisa que eu percebi também que aumentou, digamos assim, a possibilidade da tal legítima defesa. Isso principalmente que se percebe que parece que há uma motivação para proteger a ação policial. Sim. Isso vai ajudar em alguma coisa ou vai só ampliar o que a gente já tem visto hoje, que muita gente morrendo em confronto com a polícia? Veja, o projeto chama anticrime, mas ao mesmo tempo a principal medida dele, como eu te falei, é de reduzir a punição pelo homicídio. Bom, se é anticrime, como é que serve? Eu estou reduzindo a pena para isso. Porque o que está por trás disso é entender a morte como política de combate à criminalidade. Ou seja, eu vou combater a criminalidade como? Com a morte. É um desastre. Mais que desastre, eu diria que isso é um crime contra a humanidade. Hoje, no século XXI, você vai dizer como combateremos a criminalidade? Com a morte. Bom, e tem outra coisa. Quem são as pessoas que vão morrer? Né? O Moro acabou dizendo isso na exposição de motivos, eu volto a ela, que ele fala assim,
Hoje em dia, nas favelas, elas usam outro nome, né? As habitações urbanas, etc., de difícil configuração, etc. O policial já não sabe mais quem é bandido, quem é homem de bem e, portanto, ele tem que ser protegido. Ora, se ele tem alguma dúvida, ele não pode matar. Você concorda comigo? Sim. Então, na verdade, ele parte desse princípio e já deixa claro quem vão ser as pessoas a serem mortas. Você pode dizer para mim, bom, mas elas já são mortas hoje em dia. Nós já temos um nível altíssimo de violência policial, de violência do Estado. Eu acho que o que acontece é que hoje essa violência está normalizada. A gente se acostumou com ela. A partir de agora ela vai estar normatizada, ou seja, está na norma, está na lei. E isso é grave. Isso é uma pesquisa agora que mostra que nos últimos 10 anos o número de negros mortos aumentou muito. 75% são negros. Um outro dado também é com relação às mulheres, que na média está se matando mais mulheres do que se matava antes. Isso pode ser agravado? Eu acredito que sim, porque em grande medida isso é resultado da chamada guerra às drogas. Quer dizer, como é feita o policiamento, como é feito os processos, de onde nascem os processos de entorpecentes, drogas. Drogas hoje, o número de presos em drogas representa 28% de todo a massa carcerária. Homicídio não chega a 10%. Drogas 3 vezes mais do que homicídio. E como é que a polícia investiga? Não investiga. 90%, isso eu faço uma pesquisa que eu acabei de fazer com sentenças de tráfico de vários lugares do Brasil, 90% desses processos nascem da prisão em flagrante, ou seja, do patrulhamento de rua. E a questão é, quem o policial vigia? Ele não vigia a festa, a rave, ele vigia a rua. Portanto, ele pega mais o pobre do que o rico, mais o jovem do que o velho, mais o negro do que o branco, porque são aquelas pessoas onde a fiscalização vai mais. Racismo estrutural, mecanismos, enfim, é onde vai mais. E na questão da guerra às drogas, também acontece que é maior o número de mulheres. Hoje, 60% das mulheres estão presas em razão de tráfico de drogas. Então, quando aumentou, recrudesceu essa política, penas altas, penas fortes para os crimes de droga, em geral, microtraficantes de droga, você vai ter mais mulheres e mais negros nas cadeias. E a verdade é a seguinte, a pergunta que você fez tem muito a ver com 2 mapas que você pode misturar. O mapa do sistema carcerário e o Atlas da Violência. Eles são quase pregados assim. As pessoas que são presas são aquelas pessoas que são vítimas dos crimes. É quase a mesma coisa. Dentro desse pacote anticrime, tem algo que possa se dizer que vai ajudar a reduzir a corrupção, por exemplo? Não acredito. É um engraçado, na exposição de motivos, eu volto a ela, ele fala, olha, nunca tivemos uma corrupção como temos hoje, o que não é verdade, o que é verdade é, assim, ela está mais visível, digamos assim, mas ele fala, é fato que nem a condenação, vou usar outras palavras, né? Nem a condenação de importantes personagens políticos ajudou como se esperava a resolver esse problema. Ninguém esperava que isso fosse resolver esse problema. A corrupção não se resolve com condenações. Essa ideia de que o direito penal vai resolver a criminalidade é um equívoco já de muitos anos. Você já sabe isso há muito tempo. O que reduz a corrupção é transparência, mecanismos de controle. É isso que reduz. Reduz as oportunidades. Agora, punir depois não reduz corrupção absolutamente nenhuma. Quando foi feitas as 10 medidas do MPF, da qual ele apoiava firmemente, e acredito eu que já participou da sua produção, a crítica que eu fazia naquela época é exatamente essa. Vocês só estão centrando no direito penal, mas a corrupção se reduz com o direito administrativo. Lei de acesso à imprensa, onde você começa a ver os contratos e pode vê-los, né? Isso é essencial. E os mecanismos de transparência, as controladorias, etc. Então, é isso que diminui a corrupção, não são as penas. O que é possível fazer, por exemplo, para que se torne realmente mais eficaz a justiça e para reduzir a criminalidade e, essencialmente, a corrupção, que muitas vezes é muito mais violenta do que a própria criminalidade comum? Digamos assim, do sistema penal, eu acho que a parte que está mais mambembe aí no sistema penal é a polícia civil, a parte da investigação. As polícias civis dos estados, a federal um pouquinho menos, mas as polícias civis dos estados, elas vêm sendo sucateadas há muitos anos, porque o governador prefere botar um monte de gente fardada e viatura na rua para dizer, eu estou combatendo a criminalidade. Mas ele só combate assim a criminalidade de baixo, porque a de cima precisa investigar.
E não há investigação na Polícia Civil, porque a Polícia Civil não tem condições de investigar. Bom, ele está lá no Ministério da Segurança, o Ministério dele é Justiça e Segurança Pública. E diz, quais são os mecanismos para fortalecer a investigação da polícia? Praticamente nenhum aí. Falta estrutura para a polícia também fazer a investigação? Falta total estrutura. As polícias civis estão sucateadas, elas não têm estrutura para investigar. O que é que diz a nossa lei? Você vai lá, faz um boletim de ocorrência e desse boletim de ocorrência necessariamente tem que nascer um inquérito policial. Ele nasce? Não. Não nasce porque não tem estrutura. Pela lei, tinha que fazer isso. O Código de Processo Penal diz, uma vez que fez um boletim de ocorrência, ele vai nascer um inquérito policial e esse inquérito policial só vai ser arquivado pelo Ministério Público pedindo para o juiz. É isso, para não permitir que o delegado pudesse dizer, eu quero investigar isso, eu quero investigar aquilo. Não, o que chega tem que investigar. Mas é humanamente impossível. Cada vez mais isso foi acontecendo. Então, se você não centra nessa situação, você não vai conseguir. E não tem. Veja, qual é a grande jogada que ele quer fazer para reduzir o trabalho dos juízes? O chamado plea bargain, a barganha penal. A barganha trabalha com a investigação? Não. Ela trabalha com a confissão. A confissão é o reverso da investigação. Se você vai centrar uma polícia na confissão, antigamente você fazia na tortura e hoje quer fazer no suborno, né? Olha, eu vou te dar uma pena pequena para você me confessar. Mas tanto de um lado quanto do outro, tanto na tortura quanto no suborno, entre aspas, né? Quanto na promessa, premiada, né? Delação premiada, tanto nisso, o que você está negando é a investigação. Você está dizendo, eu quero que você me diga tudo o que aconteceu. Mas o correto é que a polícia fosse investigar. E não precisasse da pessoa para isso. No Paraná, inclusive, está ocorrendo a tal da Operação Publicano, que já tem alguns anos acontecendo, que é uma investigação em cima de corrupção de fiscais da Receita Estadual, e ela foi muito baseada em delação premiada. E nas últimas semanas, o Supremo Tribunal vem derrubando todas essas ações por falta de consistência na acusação. Virou muito festa essa coisa de delação premiada, sem você poder pegar realmente e fazer processos mais consistentes que levem à condenação? Veja, quando isso começou nos Estados Unidos, uma das coisas que se dizia lá, acabou vingando, é verdade, por uma questão de eficiência, etc. e tal. Uma das coisas que dizia é o seguinte, se o réu comprar uma testemunha, ele vai preso por crime. Se o promotor comprar, ele recebe o processo criminal, né? Vou te dar um presente para que você faça isso. Você tem que ver o seguinte, qual é a veracidade, a verossimilhança disso. Qual é a capacidade que nós temos de condenar uma pessoa com base na palavra do réu, sendo que ele vai ter um enorme ganho falando isso. Então o que acontece? Muitas vezes, eu acho que isso, eu não acompanho os processos, porque eu sou juiz, não sou advogado, não acompanho esses grandes processos. Mas pelo que eu vi, nessas delações, elas não são assim, senta aqui, o que você tem para me dizer? Isso aconteceu isso. Então tá bom. Não, são várias e várias reuniões, onde as pessoas perguntam, o que você vai me dizer? Isso eu não quero. Não, eu quero, não, isso não. Até chegar naquele ponto que o acusador quer. Veja, mas é uma verdade extorquida de tal forma que, será que é verdade? É por isso que o Supremo tem entendido, sozinho não pode valer. Porque veja, a pessoa vai ficar 15 anos presa no regime fechado, aí o juiz dá para ela 15 anos no regime aberto, você vai ficar na sua casa. Pô, quem não gostaria de fazer isso? Mas para isso você tem que acusar o Zé. Vou acusar o Zé. Então não pode basear só nisso. E eu acho que foi um exagero isso. Até porque, por exemplo, na Operação Lava Jato a gente viu bastante isso. Houve uma prisão preventiva utilizada como forma de obtenção das delações. Tortura não houve, eu tenho certeza que não houve. Mas a prisão... Mas não deixa de ser uma tortura psicológica. De uma situação, pelo menos uma situação desconfortável para você nessa situação. Então, eu acho que é uma coisa muito delicada. Dadas as condições onde a pessoa está e dado o benefício que ela vai receber, há um interesse muito grande. Normalmente, o que a gente faz com as testemunhas? Testemunha que tem um interesse muito grande, a gente afasta. As testemunhas são suspeitas. Quando eu sei, olha, a testemunha está com interesse muito grande na causa, porque é parente, porque ela é amiga,
Porque, olha, se esse processo acontecer isso, vai se beneficiar ela. Em todas as situações, a gente afasta a testemunha, contradita, não vou ouvir essa testemunha, porque ela é suspeita, ela tem interesse. Sim. E esse caso, o interesse é gigantesco, não é um interesse pequeno, é um interesse grande. Sim. Então, assim, não é que todos eles mentem, não dá para dizer isso, mas você tem que estar calçado em outras questões, porque senão você corre o risco de enormes erros. Juiz, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Foi bem esclarecedor. E se você gostou da entrevista, compartilhe, mande para os amigos. Até a próxima.